Opa, professor Felipe Fontoura, então vamos falar hoje da fórmula Quero Trabalhar Remoto. Como que você consegue viver em reais, ou seja, morar aqui no Brasil e ganhar em dólares trabalhando para uma empresa do exterior. Então, o foco principal aqui que é tecnologia que mais ama, qualidade de vida e bom salário. Até parece ser uma fórmula realmente maravilhosa, mas vamos entrar em mais detalhes. Você vai ver que em vez de ser uma fórmula maravilhosa, é de fato uma fórmula boa, mas que também dá muito trabalho. Então, segura, aperta o cinto e vamos lá. Então, para quem quer? Pessoas que já alcançaram um bom conhecimento, um conhecimento satisfatório e tem muito valor a agregar no mercado. Ou seja, você tem valor a agregar. Não é uma pessoa, não é um aventureiro que está chegando agora, no oba-oba e está ali. Não, é uma pessoa que de fato tem uma certa experiência, um certo porte no mercado. Requisitos: domínio de uma tecnologia, ou seja, ser um especialista. E o mercado? Em startups internacionais. Eu posso trabalhar para uma multinacional, normalmente elas aceitam sim pessoas remotas, mas o processo é um pouquinho mais burocrático. Bacana? Salário: pleno em torno de 7 a 15. E aqui quando que eu comecei a perceber que eu precisava de mais qualidade de vida e trabalhar remoto. Como eu consegui ganhar 120 mil de salário trabalhando no sofá da minha casa, e eu já até contei, deixei até aqui com vocês o podcast de como eu consegui fazer isso, mas vem muito dessa fórmula que eu vou te ensinar aqui para você, que é a fórmula que eu mesmo utilizei, que tá uma fotinha minha aqui representativa do processo, mas basicamente eu trabalhei para uma empresa chamada Solvay, uma empresa francesa com sede em Lyon, e eu entrei lá como um especialista documento, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo corporativo. Eu aprendi essa tecnologia trabalhando numa outra empresa, no caso a Embraer, e como tem pouquíssimos profissionais no mundo que sabem sobre essa tecnologia, não sobrou muito, não sobrou muitas pessoas além de eu. Então, enfim, foi dessa forma que eu consegui, mas não foi, tô falando dessa forma brincando, mas não foi nada fácil, foi muito difícil, principalmente no começo, e não foi tanto difícil assim a parte técnica, foi mais difícil a parte pessoal, a parte cultural, que é o que eu vou bater aqui com você, bater forte nessa fórmula que você precisa também fazer junto comigo. Bacana? Quais são os principais problemas que você pode estar passando agora? Ter acesso a empresas de ponta em um cenário global, trabalhar em projetos legais e fugir do processo corporativo brasileiro, ou então trabalhar no projeto de uma tecnologia de ponta, possibilidade de mudar-se para um país de primeiro mundo, com tudo garantido, ser reconhecido pelo seu resultado e, finalmente, ter um lifestyle, uma qualidade de vida interessante. E a estratégia, obviamente, trabalhar remoto para startups brasileiras e internacionais. Também brasileiras, mas o foco aqui vai ser internacional. Utilizar a cotação do dólar para multiplicar seus rendimentos. No atual momento, a cotação do dólar está em torno de 3 para 1. Vamos nivelar aí. Então, se você ganha $1.000 lá, faz a conversão. Você vai ter multiplicado por 3 aqui. Bacana? Eu coloquei a foto do Canvas, então todos esses componentes você precisa de fato olhar, você precisa de fato começar esse trabalho fazendo o seu Canvas de cabo a rabo, porque de fato é importante. A gente vai usar todos os quadrantes aí para que a gente possa fazer, vamos dizer assim, vai ser a nossa arma fatal para a gente conquistar nosso tão sonhado trabalho remoto. E o que significa trabalho remoto? Vamos começar aqui, então, definindo o que é trabalho remoto. É ficar jogando um videogame o dia inteiro, trabalhar com laptop na praia e dormir a hora que quiser, certo? Errado. Trabalho remoto significa trabalho duro. Então, primeira coisa que você precisa se desmistificar, tirar da sua mente, que é, cara, se o seu foco, você está pensando agora não trabalhar, então, pelo amor de Deus, não vá trabalhar remoto. Tá certo? Porque trabalho remoto, então, não é para você. Trabalho remoto significa trabalho duro. Muitas vezes você trabalha mais duro do que se você trabalhasse dentro de um escritório, etc, etc, porque muitas vezes você é cobrado de uma forma remota que muitas vezes no escritório você não é cobrado. Por quê? Porque no escritório o seu chefe está vendo o que você está fazendo. E no trabalho remoto ele não vê o que você está fazendo. Então muitas vezes tem esse problema dessa diferença simples de ver ou não. Então sua comunicação, por exemplo, tem que ser muito melhor. Mas não se preocupe, eu vou passar toda a fórmula para você, até porque trabalhei 3 anos como remoto e hoje eu emprego programadores remoto para poder trabalhar em alguns dos meus projetos. Bacana? Então vamos lá, requisitos. Porque alguém quer você no outro lado do mundo? Bom, ele pode querer por 2 motivos. Primeiro, porque ele quer pagar pouco
e segundo, porque ele realmente vê valor e ele quer realmente de uma pessoa boa. E aqui o primeiro conselho: se você for trabalhar por valor, esquece, porque você não vai conseguir bater os indianos. Esses caras aí realmente cobram muito pouco, muito baixo, porque o custo de vida deles lá na Índia é muito mais baixo. Se eu não me engano, R$ 1 vale tipo 4 vezes mais que uma rúpia, uma coisa assim. Um amigo meu disse que inclusive foi lá para a Índia pela Oracle, da Oracle Global, e passou um tempo lá falando com o centro lá indiano, e ele falou que ele foi num restaurante super luxuoso e pagou barato. Enfim, ele estava dando esses exemplos lá que ele conseguiu fazer tudo o que ele queria. Então, pra gente só sobra o outro lado, que é trabalhar por valor, ser de fato um especialista. Não um cara que quer ser barato, até porque o barato tem um limite. Qual é o limite do barato? Qual é o limite do preço? É a sua sobrevivência. Vai ter uma hora que você vai ter que continuar pagando conta de luz, vai ter que continuar vivendo, pagando o seu sorvete, né, com a gasolina no seu carro. Isso aí é o seu limite. Não vai ter como baixar esse limite, né? A não ser que daqui a pouco até, mas eu vou vender meu carro, mas tem o seu limite de subsistência. Você vai ter que comer, vai ter que andar, né? O transporte público, você não tem dinheiro para o passe. Então, é isso que eu quero dizer. Então, o preço tem um limite. Quando você vai jogando para baixo, tem um limite. O limite é você. Mas em compensação, o limite para cima não tem limite. O céu é o limite, o espaço é o limite. Então, quanto mais você agregar valor, né, quanto mais você ser reconhecido por isso, ser especialista numa tecnologia, ser especialista numa linguagem, num framework, e a fundo nisso, mais você não tem limite de ganhar. Bacana? Então, primeira coisa, idioma, inglês. Esquece se você está aí torcendo o bico para inglês, enfim, abraça esse negócio logo de uma vez, já se matricula amanhã na escola de inglês e não tem o que fazer. Preciso ser um expert, preciso ser um professor de inglês? Não, todo mundo já sabe que você não é nativo, não adianta você ficar lá tentando enrolar, né? Hello, bonitinho. Não, se você já conversou. Eu digo isso porque eu trabalhava lá com os franceses, eu não falo francês, então a comunicação tinha que ser inglês, então imagina um brasileiro falando inglês e um francês falando inglês, era quase uma tragédia. Mas a gente se comunicava, enfim, a gente falava inglês. O que eu quero dizer para você é que você não precisa falar o mais perfeito possível, você precisa conseguir se expressar bem. Então se você consegue do outro lado passar a sua mensagem, ok. E o idioma vai ser inglês. Claro que se você estiver falando com uma equipe americana, uma startup americana, vai ser muito mais tranquilo, mas não limite também ao Vale do Silício. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo é muito maior que aquilo lá. Então você pode também prestar serviço para de repente, uma startup sueca, né? Até a concorrência vai ser menor. Bacana? Então, tecnologia que a gente vai usar. Então, principalmente, vocês vão trabalhar no desenvolvimento de um produto. É muito difícil uma startup estar trabalhando, prestando serviço de programação, como a gente tem as consultorias. Normalmente você vai estar desenvolvendo um produto. Isso significa que você precisa ter cuidados a mais. É a mesma coisa que você construir sua própria casa, sabe? Você não vai fazer uma porcaria como um pedreiro que constrói casa todo dia vai fazer. Você vai fazer no mínimo com cuidado. Quando as coisas é para você, você faz melhor, naturalmente. Isso aí não é por maldade, isso é coisa da vida, natureza. Enfim, então quando uma empresa está fazendo um produto para ela se preocupa bem mais com a qualidade. Então já começa a nivelar o seu nível profissional daí, já começa a nivelar o seu nível profissional e colocando a qualidade lá para cima. Bacana? Então, como acontece o desenvolvimento de um produto hoje? Hoje, no momento que essa aula está sendo gravada. Primeira coisa, você não vai desenvolver o seu PHP, o seu Java, enfim, que diabo você está fazendo sozinho. Você vai estar trabalhando com uma equipe. Essa equipe precisa ter um processo. E olha o ciclo de vida desse processo, ou o ciclo de vida desse software. Ele funciona basicamente assim. Ele tem 3 grandes etapas. A primeira, codificação, segunda, revisão, validação. E normalmente essas tarefas de codificação estão lá distribuídas para os programadores. Você é programador. Ótimo, então você vai estar trabalhando olhando para essa fileira aqui. A propósito, essa metodologia se chama Scrum. Se acostume com essa metodologia, acostume a trabalhar com processos. Você vai trabalhar então numa tarefa. Então normalmente você vai terminar sua tarefa, vai colocar lá na pilha de revisão. Outro programador vai olhar a sua tarefa. Sim, outro programador vai olhar o seu código e vai te criticar por ele, né? Então, primeira coisa que você precisa aprender é que as pessoas não estão te criticando, mas estão criticando o código que você fez. Se você fez uma bela de uma porcaria, o programador que vai analisar o seu código vai falar o que você precisa melhorar. Agora, se você foi bem, também o contrário é verdadeiro. E você também pode estar naquela tarefa ali de revisão. Você pode estar analisando um programador muitas vezes que é mais sênior que você. Então lá na empresa, lá na IS, lá na minha empresa, a gente tem muito esse problema.
Às vezes eu faço uma tarefa ali, o cara é um pouco mais júnior que vai revisar a minha tarefa, o cara fica com vergonha de falar, não precisa ter vergonha, aquilo que eu comento, está analisando o código do indivíduo, você não está analisando o indivíduo. A gente que é latino tem esse problema, né? Esse negócio do romantismo. Depois é feita uma validação. Essa validação é feita muitas vezes por uma outra equipe de qualidade, muitas vezes é o próprio gestor ali que escreveu a tarefa, ou escreveu o requisito. Ele falou assim: senhores, precisamos de uma tela de clientes, que tem um relatório de clientes. Então, a gente subdivide essas tarefas para dividir para conquistar, codifica, revisa e ele vai validar para ver se está do jeito que ele imaginava. Por quê? Não é porque você fez errado. Pode ser, enfim, você pode ter feito errado, de repente ele pode ter falado, faça o campo nome, você fez o campo idade, porque você não prestou atenção direito, mas muitas vezes é porque ele pensou que precisava do campo nome, mas ele não precisa do campo nome, mas ele só viu depois. Então ele faz uma validação, porque esse produto depois tem que ir para os clientes, né? Alguém vai usar esse negócio. O software, ele serve para alguém usar. Software escrito aí para enfeitar, não vai ficar enfeitando parede, enfim. Então, a revisão também é feita, então, por acaso, se a sua tarefa não passa na revisão, ela volta para que você possa executá-la novamente e você pode ficar nesse ciclo. Primeira dica aqui, não passe mais que 2 vezes por esse ciclo, porque o pessoal de fato vai começar a não gostar muito do seu trabalho, principalmente quando a gente está falando no cenário internacional. Lembre-se que você é só uma pontinha no oceano, uma gotinha no oceano, existem outros 18 milhões de programadores que também querem aquela vaga que você está, então você não é nem mais nem menos especial, simplesmente você está lá desempenhando uma tarefa. Então, de novo, faça o melhor possível. Não deixe passar mais que 2 vezes por esse processo, ou seja, codifiquei, revisou. Na terceira que você fez, você já fez direitinho, passa, enfim, não tem problema, mas também não fica fazendo porcaria para não passar, ou porcaria de qualquer jeito, né? Mesmo que a culpa não seja sua, enfim. E também pode acontecer, como aquilo que eu falei, o pessoal de validação rejeitar aquela tarefa, ou rejeitar uma série de tarefas e voltar para a codificação e ficar nesse ciclo. Esse ciclo aqui é um ciclo de desenvolvimento ágil. Bacana? Então vamos falar um pouco mais aqui sobre tecnologia em si, como é que esse processo desenvolve. Então, a primeira coisa que eu comentei é que você não vai estar mais trabalhando sozinho, você vai precisar respeitar uma ordem e um processo de trabalho. Tudo remoto. Bacana? Porque essas empresas, startups aí que contratam remoto, ela pode ter um time local, um time que está lá no escritório pequeno, e um outro time, às vezes maior, remoto. E você vai precisar se comunicar. Então tudo isso ele precisa ser orquestrado. Se ele não for orquestrado por um processo, que são todas as atividades, tarefas, tudo registradas, quem precisa fazer, o que precisa fazer, vai virar uma zorra. Porque cada um vai fazer o que tiver na cabeça. Então tem que ter alguém para orquestrar, é quase como se fosse uma lei daquela empresa, o estatuto da empresa. Bacana? Então, codificação, como é que rola, né? Se você estiver fazendo naquela etapa lá, se você for o programador do processo, é muito provável que você vai estar trabalhando na tecnologia web, ou seja, com JavaScript, PHP, Ruby, Python, Elixir, HTML e CSS, obrigatório em web. Bacana? Se você estiver trabalhando com mobile, é muito provável que a startup esteja trabalhando com um ou outro, ou até os dois dessas tecnologias. Por quê? Porque uma startup ela precisa escalar, ela cobra muito pouco pelo projeto dela, muitas vezes até de graça. Tem vários aplicativos bacanas que você baixa de graça, vamos colocar aqui o Waze, GPS Waze, colaborativo, você baixa de graça e usa. Quem que está ganhando aquele treco lá? Está ganhando porque o anunciante paga centavos por mostrar o anúncio lá na hora que você está passando perto do posto. A Shell faz isso, está passando perto do posto Shell, mostra que está na hora de abastecer, você lembra e para lá. Bacana? Só que para poder escalar isso para milhões de usuários tem que ser uma tecnologia, ele não vai distribuir CD para todo mundo instalar o Waze. Nem existe isso, o pendrive para todo mundo instalar no seu smartphone, ele vai colocar lá no Play Store, no App Store e vai distribuir para isso. Então precisa ser tecnologia escalável, web e mobile é. Então mobile híbrido, você vai trabalhar com JavaScript, Cordova, Ionic, e a iOS, Swift, Android, Java, se for aplicativo nativo. Bacana? Revisão. Como é que é feito esse processo de revisão? Primeira coisa, Git. Não sei nem o que é Git, não sei nem o que esse bicho come. Então, para o slide, né, ou então anota aí no seu caderno e vai estudar depois, igual um desesperado. GitHub, que é aquele site onde que você coloca a sua colaboração. Só que o GitHub aqui, nesse caso, ele não vai ser um projeto aberto, vai ser um projeto privado em que somente a equipe tem acesso ao código para
não é um projeto open source. Fique esperto também como fazer pull requests, breaks e tags. Tem muita gente que chega aqui na empresa, chega totalmente cru, o cara não sabe nem o que é um pull request, eu preciso ficar ensinando. A gente já fez até tutoriais para a pessoa entrar, mas a pessoa ainda tem, né, vamos dizer assim, a criatividade de não ler o tutorial. Como dizia o Einstein, né, a estupidez humana é maior que o universo, é mais infinito que o universo. Eu sou um ser humano, estou incluso nisso também, eu sou, né, nessa estupidez. Bacana? Testes, TDD, BDD. Cara, você não sabe o que é escrever um teste de software? Novamente, para tudo, corra para as montanhas. Não tô falando que você deveria saber, mas se você não sabe, isso aqui anota como uma coisa de extrema importância para você. Validação, que acontece naquela caixinha lá, roxa, lá no final. Normalmente ocorre um continuous deployment ou integration. O que é isso? É quando você faz um código, quando você faz um teste, lembra? Você fez, sobe para o Git, alguém lá do outro lado vai revisar. Ele vai fazer essa revisão no próprio GitHub, comentando lá no seu pull request. Se passar esse processo, você vai pegar a sua atividade e vai colocar lá na coluna de atividades prontas, uma daquelas 3 colunas lá. Não são só 3, são mais colunas, mas eu sintetizei bem ali para você. Cada empresa tem um processo um pouquinho diferente. Não dá para eu colocar todas as empresas do mundo, mas enfim, só colocar lá, terminei. Daí o que o sistema vai fazer? O que o GitHub vai fazer? Ele vai analisar, ver se todos os testes de software que você escreveu, sim, você escreve programas que testam outros programas, passou, deu luz verde, passou, beleza. Então o que vai acontecer? Ele vai colocar numa área de teste, para que o PO, ou então o líder, ou o gestor, enfim, analise aquilo que você fez. Ele vai então ter um ambiente clicável, ele vai conseguir acessar uma URL, um www lá no navegador dele, vai conseguir testar aquele código que você fez, porque ele não está nem aí com o if que você escreveu, se é Ruby ou que diabo que for, ele quer saber de clicar e funcionar. Clicou, funcionou? Beleza, ele passa para frente, então ele vai pegar o seu cartãozinho e vai falar o seguinte, aquela atividade que roda lá dentro dos 3 quadradinhos, está aprovada e você pega o próximo, você vai trabalhando, é uma equipe que está trabalhando. O sistema que faz isso, que é colocar para o pessoal testar, chama Continuous Deployment, ou CI. Depois você procura aí sobre Continuous Deployment, Continuous Integration, é um sistema que roda os testes e também coloca para o que os clientes da startup usem. Tudo isso é feito de uma forma automática, então aqui até um alerta para você não fazer cagada. De repente, fiz uma coisa muito louca, mas passou no CI, passou na revisão, passou na integração. Cara, você vai ser o responsável por essa merda que não tá rodando aqui, tá certo? Então, uma das coisas que você precisa colocar, bater no peito, né, aquele negócio do soldado, é que é o total ownership. Então, você tem responsabilidade total pelo código que você está fazendo. Tem até uma máxima que eu não sei, porque eu não trabalho no Facebook, mas eles dizem lá que o Mark Zuckerberg não diz o que deve ser feito. Ele simplesmente dá algumas ideias gerais, aquilo que está passando, obviamente que ele tenha uma visão estratégica do negócio dele, e ele vai dizer o que mais ou menos deve fazer. Senhores, devemos então agora começar a permitir o upload de foto aqui no Facebook. Claro que isso já foi feito há muito tempo atrás, mas daí ele dá uma ideia geral, os desenvolvedores fazem lá. Então lá, total ownership de verdade. Bacana? Então, fique esperto com isso para que você não faça merda do outro lado lá e entregue porcaria. Comunicação é a principal coisa que pega num trabalho remoto. Por incrível que pareça, nós seres humanos não se comunicamos bem. Temos todos os sistemas possíveis e imagináveis hoje para fazer isso. Temos o nosso aparelho auditivo, o nosso aparelho vocal, temos cérebro, teoricamente temos cérebro, né? Temos sistemas, temos WhatsApp, temos N sistemas, mas mesmo assim se comunicamos mal. Por que se comunicamos mal? Porque muitas vezes nós achamos que queremos alguma coisa, mas normalmente não temos uma certeza absoluta. Quero um carro roxo. Daí chega o carro roxo para vocês e fala, cara, não era bem isso que eu queria. Né? Sabe o que é? Eu queria um azul. Tô dando um exemplo hipotético aqui para você. Bacana? Ou então o outro lado lá, aquele outro ser humano que você está conversando, ele é ser humano e o Einstein estava certo. E muitas vezes ele não entende nada. Então ele fala, entendeu? Entendi. Daí ele depois, outro dia, passa uns 10 dias, ele volta com a tela para você, não é nada aquilo que você queria. Então, comunicação é o principal problema. E quando você está do outro lado, num outro continente, isso aí multiplica por 10, por 20, por 30. Bacana? Mas
Depois de todo esse discurso, comunicação. O que você vai usar aqui? Chat, Slack, Skype, famigerado e-mail, Trello e Gira. Trello serve para controlar as atividades, tem outros sistemas também, e o Gira serve para também controlar essas atividades. É mais ou menos isso aqui que você vai encontrar. Bacana? Uma coisa que você precisa de fato focar, uma coisa que eu foco muito lá no IS, é a comunicação assíncrona. É uma coisa que eu copiei do Linus Torvalds, que ele é o criador do kernel do Linux, que ele fala o seguinte: cara, minha comunicação é só por e-mail. Por quê? Por que minha comunicação é só por e-mail? Por que eu não tenho, né, no bom sentido, o WhatsApp? Os desenvolvedores ficam ligando aqui para mim. Porque é o seguinte, e-mail eu escolho a hora que eu quero ler. Então eu vou pegar uma hora do meu dia, eu vou me planejar para eu ler os e-mails. E no momento que o cara tá escrevendo, ele vai ter um cuidado a mais. É diferente de um áudio de WhatsApp, sabe? O cara fala ali, fala porcaria sem pensar muito, ele não processa muito na hora de pensar. Então isso que eu prego muito. E dou liberdade, inclusive às vezes eu falo com algum programador que é contratado meu, eu falo, cara, você tá aí, não sei o que, o cara não tá, beleza. Ele não tá, ou não quer falar, ou não quer me escutar naquele momento, ele tá remoto, sei lá que diabo ele tá fazendo, então ele não simplesmente não pode falar naquela hora. Então tem uma coisa que a gente precisa fazer que chama-se respeito. Bacana? E, obviamente, vai ter a hora da comunicação síncrona também, que é a reunião de projeto. Então, acontece toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, tem a Sprint Meeting, que é quando vai começar a sprint, esse processo de desenvolvimento que você viu. Eu estou falando um monte de coisa maluca para você, mas você pausa o vídeo e vai anotando no seu caderno para depois você pesquisar. Começo da sprint, então tem Sprint Meeting, então a gente começa a falar, aquela hora é a hora da comunicação síncrona. Preciso que o cara esteja 100% ali prestando atenção, mas é uma reunião, é coisa de 15, 20 minutos, 30 no máximo, e depois ele vai fazer o que ele tem que fazer. Vai codificar, vai jogar videogame, vai pra praia, ou sei lá que raio que ele for. Eu só quero saber que no final da semana ele me entregue as atividades. Bacana? Como é que acontece então os processos? E por que a gente precisa do processo? Porque é aquilo que eu falei, é o guarda que organiza toda a empresa. Se cada um for fazer o que quiser, né, o guarda de trânsito lá que organiza aquele negócio. Se for fazer o que quiser, vai virar uma zorra. A empresa não vai produzir, a empresa não vai ter lucro, você não vai conseguir ganhar o seu salário, enfim, não preciso dizer mais nada. E um dos processos que organiza tudo isso, normalmente acontece nas empresas, principalmente quando você está remoto, é o Scrum. Scrum faz esse processo, ele é organizado então por rituais. A primeira coisa que acontece é o PO, o Project Owner, ele define junto com o cliente as atividades que precisa fazer, então normalmente é um cara mais de gestão, então ele vai definir lá, olha, preciso fazer um projeto, que é um projeto, sei lá, de RP, de cliente lá, de CRM, RP, enfim. Preciso fazer um projeto, então precisa ter o módulo clientes, o módulo fornecedores, o módulo financeiro, o módulo estoque, sei lá, definir os módulos lá. Um módulo é uma coisa muito grande, é um processo muito grande, então ele vai definir em atividades menores. Então, dentro do módulo cliente, o que precisa ter? Precisa ter a telinha de cadastro, precisa ter o relatório, a atualização, precisa sair lá então um processo que cobre os meus clientes, o processo que recebe. Enfim, você dividiu isso em várias tarefas, que são aquelas tarefinhas que eu coloquei mais para trás no slide. Depois que ele definiu isso, eu tenho um Scrum Master, que é uma pessoa que está como Scrum Master, ela está naquele papel naquele momento, que muitas vezes é um cara que ele está entre gestão e entre programação, entre a parte técnica, que ele faz o quê? Ele tem a obrigação de fazer com que aquilo que estava na mente do PO, que foi escrito em atividades, agora está lá em cartãozinhos. Esse cartãozinho pode ser até post-it colado na parede, mas normalmente o Trello controla, o Gira também controla isso. Ele vai ter a obrigação de fazer com que isso seja executado. Ele vai executar? Não. Quem vai executar isso são os desenvolvedores, os programadores. Só que os programadores também são seres humanos, eles também têm sentimentos, eles também têm problemas, ele também tem papagaio que quebrou a pata, o gato que subiu no telhado, né? Enfim, a tartaruga que pegou fogo, ele também tem esses problemas, e a obrigação dele é fazer a gestão, fazer com que isso aconteça. Ele é o gerente desse processo. Dentro desse processo do Scrum, no final da sprint, que é um tempo estabelecido entre a data A até B, que normalmente é de uma semana, lá na IS a gente pratica uma semana, mas pode ser duas, na Embraer eu sei que é um mês, muito até, sprint muito grande, normalmente é de 1 a 2 semanas. No final do sprint, a equipe junto com o Scrum Master apresenta para o PO, a qual vai fazer a validação.
beleza? Vai fechar a sprint, de novo, pega depois agora o próximo, as próximas atividades que vão estar lá no Product Backlog, e assim vai, fica nesse ciclo até o projeto acabar. Bacana? Então, numa startup, inclusive, que está fazendo um produto, o projeto nunca acaba, no bom sentido, porque sempre vai ter coisas novas, sempre vai ter usuário criticando. Então é um fluxo muito saudável, muito bacana. Tem muita documentação por aí sobre Scrum, tem vários livros bacanas, se vocês quiserem eu posso indicar vários livros sobre isso, mas enfim, em resumo geral, que dá para me falar agora que cabe dentro de uma aula, é isso. Guias de boas práticas, que diabo é isso? Seguinte, todo programador quer enfeitar, o cara quer colocar uma florzinha diferente. Todo programador acha que tem sempre a razão. Eu sou assim também porque eu sou programador. Então, para evitar que aconteçam esses conflitos e que todo mundo trabalhe sempre no mesmo nível, a gente tem alguns guias de boas práticas que dizem que rege a regra, né, como se fosse uma bíblia de como o projeto deve ser feito. Então, classe, faça desse jeito. Nome da classe, faça desse tipo de nome. Ah, se você está trabalhando em Ruby, Ruby escreve o if assim, não escreve o if assado. Então são guias e guias e guias que se você ler direitinho, você vai aprender a trabalhar dentro daquele projeto. Nem toda empresa tem, né? Eu estou deixando aqui para vocês um link, guias de boas práticas da IES, é um projeto open source, enfim, que a gente montou, a gente tem colaboração de todo mundo, clica lá nos colaboradores, você vai ver todo mundo que colaborou, inclusive eu. Você vai colocar lá, ver tudo que é escrito, tudo que você tem que fazer, são os detalhes técnicos dos processos. Bacana? Então os processos é mais nível gerencial, tem o Scrum ali, tem alguma coisinha, mas o Guias de Boas Práticas é o esmiuçado negócio. É tudo que você precisa fazer. Por que precisa existir o Guia de Boas Práticas? Porque senão vira uma picuinha pessoal na hora de fazer a revisão. E dá embasamento também para o revisor criticar o código do outro. E tanto é que a gente diz o seguinte, cara, tá no guia de boas práticas? Não. Então não adianta você falar que não vai passar, mesmo que você ache que tá horrível. O que vai acontecer é que a gente vai pedir então para o cara que está revisando abrir uma colaboração no guia de boas práticas e vai falar para ele, então, vamos dizer assim, sugira essa nova boa prática que a gente pode, tem um comitê de boas práticas, que é algum outro programador que fica responsável por isso, ele não fica no regime exclusivo, mas quando alguém sugere alguma coisa, esse comitê analisa. O comitê é pequenininho ali, não é? Enfim. Então, é mais ou menos isso com o guia de boas práticas acontece. Inclusive, se você chegar na startup e não tem um guia de boas práticas, isso é uma coisa já positiva que você pode sugerir, e eu acho muito difícil que hoje grande parte das startups não tem. Bacana? Então chega e sugere isso daí. Legal? Equipamento. Cara, equipamento, vamos lá. Bem controverso. A gente diz o seguinte, quem diz isso é o Thiago escutou isso do pai dele, que fala o seguinte, ferramenta é 50% do sucesso do seu trabalho. Se você tem uma ferramenta lixo, seu trabalho vai ser 50% lixo. Isso significa, então, traduzindo pra gente, em computador, internet e afins. Se você tiver um computador que só te dá trabalho, é uma porcaria, não adianta você ficar reclamando pro seu chefe, pro líder técnico. Ele vai falar assim, cara, se vira e resolve esse problema. O problema é seu. Porque você é remoto, você tá lá do outro lado do mundo, e eu não vou ficar enviando uma CPU aqui para você. Tá certo? Então, quando você é remoto, você tem... É uma das desvantagens que você precisa garantir essa infraestrutura, como o computador. E o que você precisa garantir? O notebook com pelo menos 8 GB de RAM, no mínimo. Tá? Por que 8 GB de RAM? Porque é muito provável que você trabalhe com web você precisa trabalhar com o Google Chrome é glutão de memória, ele come muita memória RAM. Você vai ficar toda hora testando o aplicativo, enfim, o projeto que você está fazendo. Cara, é um inferno. Se trabalhar com Node, então, esquece. 8 GB de RAM no mínimo. Ah, vou trabalhar com semi-controlador. Isso aí vai gastar alguns casos. Tá bom, ótimo. Estou falando isso aqui mais um panorama geral. Teclado e mouse decente e limpo. Não vai me fazer... Você é um profissional. Estou te ensinando a ser um profissional. Se você não for ainda, estou te ensinando qual é o padrão internacional. É um padrão que, sei lá, não existe um comitê de padrão internacional, mas como eu já trabalho com muita equipe, contrato, enfim, estou te passando aqui o que você vai ser nível top, bacana? Então teclado e mouse top, porque esse negócio aqui você vai ficar digitando, vai ficar com o dedo o dia inteiro. Precisa ser o mais caro? Não, é o top. Top, inclusive, que você pode pagar. Mouse bom, para não deixar também, sabe, aqueles mouse que se compra de R$15 lá no camelô, que você fica apertando o mouse, né? O botão daqui a pouco não funciona.
Teclado sujo, porcalhado, aquele negócio cheio de bolacha. Você não, né? O cara fica, inclusive você que usa barba, né? Você fica passando, esfregando a barba, tá tudo cheio de barba, um negócio nojento. Né? Então você precisa. Eu vou passar até um tópico depois de limpeza que a gente vai conversar melhor sobre isso. Sistema operacional, o melhor sistema operacional do mundo é o macOS. Não vem me encher o saco, adoro, amo Linux também. Mas por que é o macOS? Porque ele é um Linux que deu certo. Né? Um Linux que a Adobe faz toma o cuidado de criar o Photoshop, é o que a Microsoft compilou o Word, ou seja, é um Linux que deu certo, simples assim. Ah, mas eu não preciso do Word, mas não preciso do Adobe, não preciso de nada, então o Linux é bom para você. Mas daí tem um detalhe, se você vai trabalhar com mobile você vai precisar compilar para iOS, e iOS não tem para outro hardware a não ser o MacBook Pro, o Mac, sei lá, enfim, da Apple. A não ser que você rode com outras gambiarras, como Hackintosh ou como VMware, mas daí eu já não garanto mais. Então, melhor sistema operacional do mundo, macOS. Não tecnicamente, porque tecnicamente eu acho o Linux, mas eu estou falando com uma relação usuário, sabe? Tem programa, não adianta nada você ficar tentando convencer, sabe? Aquele negócio, fazer petição para Adobe compilar Photoshop, não tá nem aí, não tem usuário. Internet. Internet estável de pelo menos 10 mega. Ah, aqui eu moro na Bahia, tô dando um exemplo, porque tem muitos programadores queridos meus, quando te contrata lá, é de lá. De Fortaleza, de João Pessoa, puta. Eu tô falando isso porque eu adoro os caras de lá, abrindo um parênteses, tem o Jefferson, puta, eu gosto muito dele, até esses dias ele tava lá, em Olinda lá, daí passava, na época de junho, né, que tem a festa junina, uma festa. E daí, cara, tá passando um carro de som, olha só, o cliente ficava brincando com ele, falando que ia mandar 1 litro de cachaça pra ele daqui. Gosto, de coração, tô falando disso. Mas enfim, lá eu tô falando dele porque lá ele tem muito problema com a internet. Mas assim, no começo, quando eu não conhecia muito ele, passava uma má impressão do caramba. Sabe, a gente tava lá na reunião e daí ficava falando, eu passava 5 minutos explicando o negócio, daí falava, cara, a internet caiu, dá pra você explicar de novo? Puta, eu quero morrer quando isso acontece. Então, cara, se você não tem condições de pagar uma internet, significa que você não tem ferramenta, sabe? Seu trabalho então vai ser um lixo. Pergunta para um artesão, para um marceneiro, que é de fato um marceneiro, que faz coisas com a mão, cara, ele trata a ferramenta dele com carinho. Se você vê um profissional que não trata a ferramenta dele com carinho, é um profissional lixo, ele não valoriza a mão dele, sabe? Então, traz isso para você também, traz esse negócio do artesão para a programação. Isso aí significa internet, significa computador, significa um monte de coisa. Tem que gastar? Tem, cara, mas você vai receber, você vai ser recompensado por isso. Você quer ganhar 7 mil e investir zero? Meio difícil. Bacana? Por que eu falo isso aqui? Porque tem até um detalhe. Você vai ganhar pelo aquilo que você produz. Ninguém vai... Normalmente você vai ter que abrir uma empresa, vou falar isso mais pra frente, mas vai pagar pela quantidade de horas que você trabalha, o que você produz. Hora parada é tempo que você está perdendo. Bacana? Então tem a ver também com backup, eu até coloquei em vermelho aqui, plano de contingência de dados. Meu, pelo amor de Deus, em pleno século XXI, você não vai me deixar corromper as coisas e perder tudo. Né? Tá certo que a gente vai ter o Git, você não vai perder, enfim, vai versionar o código da empresa, mas você vai deixar o seu computador falhar? Você vai ficar uma semana instalando o sistema operacional se o seu computador der problema? No mínimo você tem que ter 2 computadores. Um computador ali que você usa e aquele computador velho, que é, sei lá, que você não usa mais, mas você guardou, você não vendeu ele, você deixou ele lá, porque a hora que precisar der problema, você só liga o bicho e pronto, começa a rodar. Internet. Sim, tem 2 internet, por que não? Uma internet que você vai colocar lá, sei lá, internet boa e uma internet ruinzinha. Se a internet boa, a fodona falhar, pelo menos você não passa ruim, sabe? A pior coisa do mundo é você faltar de uma internet e dar aquela desculpinha. A internet caiu. Puta, isso não cola. Sabe? Por mais que seja verídico, mas isso não cola. Do outro lado, vai passar. Imagina lá o seu chefe que tá lá sentado no Vale do Silício, lá em São Francisco. Fala, puta, cara, o que esse cara tá falando? Ele sabe por quê? Porque ele tá com uns outros 10, 15 programadores lá. Ele não tá nem aí pra você. Então, assim, não passe essa má impressão. Tá? Você pode estar bravo comigo agora, pode achar que eu tô sendo petulante, que eu tô sendo arrogante, mas, de novo, eu tô passando um pradão internacional pra você. Top. Bacana? E dependendo da situação, energia elétrica. Eu tinha um no-break aqui, porque eu tinha aqui, no caso da Solvay, analisar log, fazer umas coisas meio burocráticas no início do meu trabalho, todo dia quando eu começava. Então, cara, se eu não fizesse esse negócio pontualmente, 3 horas da manhã do Brasil, eu levava fumo.
Bacana? Então tinha até um plano de contingência elétrico aqui. Ambiente de trabalho, bastante polêmico, mas vamos lá. Casa. Não sei onde você vai trabalhar, quando você trabalhar, vai trabalhar remoto, mas no início todo mundo começa a trabalhar dentro de casa mesmo, porque tá aqui, tá fácil. Legal? Mas isso tem implicações bem positivo, mas também é bem negativo. Vamos começar a falar de algumas coisas. Espaço de trabalho dedicado. Seguinte, não vai me trabalhar na mesa onde a sua família está comendo, porque isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Não adianta vir com qualquer outro tipo de pretexto, que isso não é legal. Primeiro que vai misturar muitas coisas, e vem segundo, que eu vou falar um pouco mais de gestão de tempo sobre rituais. Tá? Então tem a sua mesa, tem a sua cadeira. Precisa ser o mais top? Não, precisa ser ergonômico. Mesa, 86 centímetros de altura. Bacana, pode ser feito da pior, não precisa ser feito da melhor madeira do mundo, mas precisa estar 86 centímetros de altura, precisa estar limpa, sem porcalhada em cima, tanto em termos de sujeira quanto em termos de coisas. Não vai me colocar action figure, coisinhas espalhadas, isso é muito legal de ver, mas isso, sei lá, pra mim não combina e eu não acho legal. Pra mim não tem nada mais estimulante que começar o dia com uma mesa limpa. Significa pra mim que eu não tenho impedimento nenhum. Isso é psicológico, não sei dizer pra você, mas pra mim funciona muito bem. Cadeira, ela precisa ser confortável, não vai lá no tiozinho da esquina comprar uma roubada da escola uma cadeira de madeira, tá? Ela precisa ser confortável e certificada. Tem carteiras que são certificadas pelo Inmetro. Uma cadeira que a gente comprou para o escritório custou R$ 450, custa caro, custou, mas teve um engenheiro, um desgraçado do outro lado, que fez o cálculo para você não ficar com a coluna torta, cara. Então, não vá me economizar agora, sabe? Teve um cara do outro lado que gastou neurônio para fazer aquele treco direito, sabe? Igual quando tem um carro, coloquei um turbo no carro. Teve um engenheiro que torrou a noite dele, deixou a família dele em casa, passou a noite no trabalho para pensar como fazer o melhor motor possível. E o cara lá do outro lado, ele não pensa nem com o cérebro, ele pensa com o osso do crânio, né? E coloca um turbo. Mesma coisa você. Você não vai me pegar uma cadeira vagabunda. Você vai me comprar uma cadeira boa, uma cadeira que seja um custo-benefício bom. Então, uma coisa que seja certificada, que você vai pagar mais ou menos nesse valor. Parcela lá, cara. Pega o cartão de crédito da sua mãe e parcela em 10 vezes. Tá? De novo, você está ganhando bem. Você não está fazendo porcaria. Pessoas. Um tópico muito complicado. Vai ser raramente as pessoas que estão dentro da sua casa vão te respeitar. Então, primeiro, você precisa deixar essas pessoas cientes que você está trabalhando, que você não está brincando. Então, você precisa colocar barreiras, limites e barreiras, tá bom? Limite. Coloca lá uma bandeirinha vermelha na porta do seu quarto, do seu escritório, enfim, de onde você está trabalhando. Pode ser até o seu quarto. É meio complicado isso. A gente vai falar um pouco de rituais mais pra frente, gestão do tempo, nessa aula ainda. Mas coloca lá, sabe aquele negócio que o técnico de raio-x acende a luzinha vermelha lá, que ninguém pode entrar, senão ele vai morrer? Então, é isso, tá? Coloque lá e deixe muito ciente. Só que para isso acontecer, cara, você precisa ser, vamos dizer assim, tô falando bem jogo aberto, tá? Você precisa respeitar o seu tempo, mas também se respeitar. Respeitar as outras pessoas. Porque se você diz que você vai trabalhar, se você falou para sua esposa, já aconteceu isso comigo, falava para ela, Eli, se chama Elisângela, Eli, olha só, eu vou trabalhar hoje até às 18, daí eu ficava até às 10 da noite. Qual a minha credibilidade com ela? É zero, cara. Então quando eu falar que eu tô trabalhando, ela vai achar que eu tô fazendo porcaria. Uma vez ou outra, tudo bem. Mas você ser um porra louca e ficar fazendo um monte de coisa só porque você acha que agora é legal? Então, quando você quer que as pessoas te respeitam, você também precisa respeitar essas outras pessoas. E isso também tem muito a ver com o horário. Então, se você disse o seguinte, vou trabalhar até às 18 horas, às 18 horas você pegou o seu laptop, fechou a tampa e é isso, acabou. Expediente de trabalho. Aí você vai fazer qualquer outra coisa, você vai passear com o cachorro, você vai... Então eu fiz isso por anos e anos, no sentido de não respeitar, e eu acabei perdendo muita credibilidade com a minha família, principalmente com a minha esposa, porque ela passou a não acreditar mais em mim. Simples assim. Então eu demorei de novo para conseguir conquistar isso. Barreiras. Não esteja acessível, tá? De propósito. Desligue o WhatsApp, telefone tocou, o carteiro chegou, crie um plano de contingência para isso, pede para alguém pegar a encomenda, e imprevisto sempre vai acontecer. Mas uma coisa que eu falo de imprevisto é que exceções são excepcionais. Ou seja, se a exceção começa a virar padrão, então não é mais um imprevisto, você precisa dar um fim naquele negócio. Então se todo dia você precisa lá
sair com o cachorro para passear no meio da reunião que já está combinada, cara, você precisa fazer alguma coisa com esse cachorro. É uma rotina que virou que está te atrapalhando. E eu não tenho como dizer para você o que atrapalha, só essa frase que eu gosto muito: exceções são excepcionais. Então, aconteceu uma vez, ok, você não fica gripado todo dia. Só que eu estou dizendo isso porque fica muito claro quando a pessoa está mentindo do outro lado e ela está usando de artifícios para conseguir justificar uma coisa que eu sei que não é verdade. Sabe, quando toda hora o papagaio sobe, foge da gaiola e o gato sobe no telhado, fica evidente. Você faz gastar uma, duas, três, na terceira desculpa que você vai falar, já fica muito claro. Então, sabe, gerencie esses imprevistos, porque até se esses imprevistos estiverem te atrapalhando demais, você vai ser penalizado por isso, pode ser inclusive demitido. Coworking. Que é coworking? É um escritório bem bolado, bem legalzinho, que alguém criou e vende ele por hora. Qual é a grande finalidade do coworking? Talvez você não possa pagar ele no começo, mas é bem legal pelo seguinte: ele te dá um alívio cognitivo. Você ficar trancado dentro de casa todo dia trabalhando, né? Então é complicado. Então, às vezes, você pega o seu notebook, pega o ônibus, enfim, pega o seu carro, pega a bicicleta, você vai trabalhar 1, 2 horinhas por semana lá no coworking, funciona bem. Ele é legal também porque ele é pago por hora, né? Cobrança por hora. Mas uma coisa importante que eu tenho que dizer para você é que esses espaços tem até uma regra de etiqueta, igual hotel, né? Que a gente lá chega no hotel, tem uma cartinha lá o que você deve ou não fazer. Claro que a maioria das coisas lá são coisas óbvias pra gente, mas sempre tem um sem noção, mas no coworking é a mesma coisa. Então ele é um espaço coletivo, lembre-se sempre disso, é um espaço que ele é um espaço de convivência para todo mundo. Então eu vejo muita gente, sabe, pega o telefone, no meio lá, principalmente se você tiver numa mesa compartilhada, que tá todo mundo trabalhando junto com você, daí você vai resolver fazer a reunião berrando, porque o seu microfone não tá funcionando bem. Cara, sabe, meio estranho isso. Então você precisa ter Simancol, né? É vendido em todas as farmácias. Você precisa então tomar um pouquinho de Simancol, tá bom? Então fique atento a essas questões. Jurídico é uma coisa muito importante que você precisa sempre estar atento. E aqui algumas dicas. Você vai ter que abrir uma empresa. Você não vai trabalhar para uma empresa americana do outro lado do mundo, eles não vão assinar sua carteira, não adianta. Você vai ter que abrir uma empresa. O que significa abrir uma empresa? Significa que você precisa fazer emissão de nota fiscal. Tem muita gente lá na IES que chega que para trabalhar remoto, na grande maioria das vezes, via CNPJ, o cara não sabe nem o que é nota fiscal. E daí eu preciso ficar explicando. Daí eu já até combinei com o meu contador, já até fiz um convênio com ele que, ó, cara, chegou, fala com essa pessoa que liga para lá, você paga a hora dele, ele vai te explicar, porque eu não vou ficar gastando meu tempo fazendo isso. Né? Não tenho outras coisas mais importantes para fazer. Então, de cara, se você não sabe o que é nota fiscal, não tem problema. Já teve um dia que eu também não sabia o que era. Mas eu já estou te adiantando que você precisa fazer isso. E se você precisa abrir uma empresa. Até porque sem essa empresa e sem emitir uma nota fiscal, você nem recebe. Tá certo? Então fica bastante atento com isso, que é uma burocracia que você precisa fazer. Burocracia no Brasil, não preciso nem dizer mais nada. Tipos de empresa. Existe basicamente 2 tipos de empresa que você pode trabalhar. A MEI e a ME, que você vai trabalhar no Simples Nacional. Por quê? Porque isso tem a ver com o imposto, que é um dos próximos tópicos agora. MEI, você vai pagar, foi uma das poucas coisas que a Dilma fez pelo Brasil, que ela fez um programa do microempreendedor individual. Então ela pegou lá o pipoqueiro, que não pagava lá o imposto, fazia as coisas meio clandestino, até porque um negócio caro, uma estrutura que ele precisava, não faz sentido o pipoqueiro pagar um contador que cobra um salário mínimo, que é o salário pipoqueiro. Daí o que ela fez? Vamos fazer o seguinte, vamos enquadrar todos esses profissionais, claro que o governo não dá um ponto sem nó. O que ele fez? Eu enquadrando o pipoqueiro, a faxineira, o pintor, enfim, eu vou ganhar mais imposto também, mas ele simplificou o processo. Isso é bom para sair da irregularidade. Mas de novo, você só emite nota fiscal abrindo uma empresa e sendo um MEI você também vai ser uma empresa. Então, entra no portal do empreendedor para saber mais. Mas basicamente o que é? Você vai pagar uma taxa fixa. No momento que eu estou gravando essa aula, em torno de R$ 50, você vai na prefeitura da sua cidade tirar a licença para emitir nota fiscal e você pode já começar a emitir a nota fiscal. Você então não paga, vamos dizer assim, um imposto sobre aquilo que você recebe na nota, né? Toda nota fiscal tem um imposto, mas você já paga dentro desses R$ 50. Tá certo? Só para você ficar atento. Claro que se você estiver prestando serviço e emitir nota fiscal pela prefeitura, tem um valor baixinho. Mas é um negócio ridículo.
Daí o que acontece? Mas você também está limitado a 60 mil reais, até alguns rumores, se já isso não aconteceu, que vai aumentar para 80 mil reais de faturamento por ano. Então, se você faturar até 60 mil reais no momento que eu estou falando essa aula hoje, você pode se enquadrar como MEI. É muito ou pouco? Não sei, depende de como que você quer viver. 60 mil reais é um salário de mais ou menos uns 5 mil e poucos reais por mês. Você vê que está um pouco abaixo, né? Então fica um pouco esperto com isso, faça um plano aí para saber mais ou menos quanto que você vai ganhar, que dependendo não vale a pena. Porque se você sai fora da faixa dos 60 mil reais, o excedente você paga 300% a mais do que você pagaria como ME, tá certo? Que é a próxima categoria. ME você pode faturar até 3 milhões de reais por ano. Puta, se estiver faturando mais que 3 milhões de reais por ano, com o programador se liga para mim, porque eu quero saber como. Enfim, mas você vai então pagar, se você tiver enquadrado no Simples Nacional, 6% de imposto sobre a nota. Faturou lá 10 mil reais, vai pagar então 6% de imposto sobre 10 mil. Bacana? Então, olha só, é um pouco mais que o MEI. Só que também, voltando ao MEI, que eu esqueci de dizer, o MEI não tem formalizado a atividade de programador. Programador, você só vai conseguir abrir uma empresa como programação, uma empresa que faz tecnologia como o ME. Tem um pessoal que dá um balão aí, no bom sentido, que eles colocam outras atividades, como digitador de lista de dados. Sabe, dá um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Não vou te incentivar a fazer isso, mas só estou falando que tem uma possibilidade. Impostos, como eu comentei, comece a acostumar a pagar sobre esse valor da nota. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: emitir uma nota fiscal, você está como ME, você já sabe que vai precisar pagar 6%, não vá me fazer a burrice de gastar todo o dinheiro. Deixa pelo menos os 6%, porque a hora que você tiver que pagar o governo não vai ter dó de cobrar. E sempre procura um contador especialista em trabalho remoto internacional. Você vai ter muita dificuldade de encontrar isso. Eu já te digo que provavelmente na sua cidade você não vai conseguir fazer. Então você já procura, lasca o dedo no Google e você vai achar esse cara. Exterior, como é que funciona? Exterior, você não emite uma nota fiscal. Uma nota fiscal você emite somente para o território brasileiro, porque para emitir uma nota fiscal, obrigatoriamente você tem que colocar um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Uma empresa genuinamente exterior, que não tem representação no Brasil, ela não tem um CNPJ, então você não consegue emitir a nota fiscal. Tá, até por isso que o contador precisa ser um contador meio diferente. Não é porque ele vai fazer malandragem, é porque ele precisa ter um conhecimento um pouco mais especializado. Mas para o exterior você vai ter que emitir uma invoice, que é a, entre aspas, nota fiscal, só que de uma forma muito mais simples. Como é que você vai receber esse dinheiro? Você vai abrir uma conta pessoa jurídica, você vai escolher um banco. Vou deixar vários links para vocês aqui de bons tutoriais, coisas muito boas que eu achei na internet, ajudando, mas te adiantando um pouco. Você vai precisar abrir uma conta jurídica de pessoa jurídica em nome da sua empresa num banco e você vai receber por esta conta. Não vai receber pela sua conta pessoal, porque essas coisas têm que dar baixa na contabilidade. Você vai pagar imposto sobre isso, então tem que ter a declaração do imposto de renda de pessoa jurídica. Isso mesmo, você vai fazer 2 impostos de renda, um de pessoa jurídica, um de pessoa física. Até por isso que no meio você não tem muito essas coisas, tá? Mas resumindo, quais são as duas plataformas que você vai receber? Eu recomendo receber através dessas duas, TransferWise e o PayPal. TransferWise provavelmente você não conhece, mas é uma plataforma nova que ela está cobrando juros aí bem mais barato, uma taxa para receber bem mais barata, um pouco mais baixinho. E a PayPal que enfia a faca e torce, que é 7%. Modelo mental. O que você precisa começar a pensar? Qual é a forma que você precisa pensar para começar a trabalhar isso daí? Parte técnica, não tem muito o que dizer, a não ser ser um especialista de uma área, ou eu dei mais ou menos as áreas que você pode trabalhar, são aquelas lá. Mas, mais do que aquilo, eu não consigo te ajudar. Mas o modelo mental eu consigo. E é o que vai fazer diferença no sucesso ou fracasso da sua empreitada remota. Primeira coisa, disciplina. Cara, tenha disciplina. Não tem outra coisa que fazer. Disciplina é o quê? É fazer exatamente a mesma coisa todos os dias. Tem um dizer, não sei se é oriental, enfim, mas que diz que nada vence o hábito de se fazer uma coisa todos os dias. Isso significa o quê? Como é que você vai conseguir ter disciplina? Né? O hábito de disciplina. Você vai conseguir fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. Tenha organização. Ou seja,
que é a organização? É fazer uma coisa. E aqui, claro que as duas coisas se misturam um pouco, mas eu vou dizer o que eu penso de disciplina. Disciplina é você fazer a correta gestão do seu tempo. Vou falar isso um pouco mais pra frente, mas comece a ter rituais. Tem um livro que eu vou deixar também de referência aqui para vocês, chama-se O Poder do Hábito. É muito interessante. Então, tenha disciplina, comece a fazer. Disciplina, sinceramente, sabe como é que eu consegui ter disciplina? Quando eu comecei a enxergar aquilo que eu queria e sabia que eu não conseguia chegar lá sem ter disciplina, mas principalmente fazendo uma coisa pequenininha primeiro. Tem muita gente que quer emagrecer e já pensa em comprar o tênis de corrida e ir para academia, mas simplesmente se ele começasse a caminhar descalço 10 minutinhos todo dia, ele já ia começar a deixar o cérebro dele treinado a caminhar. Sabe quando eu consegui a ter mais disciplina? Quando eu cortei o hábito de tomar Coca-Cola. Olha só que interessante. Eu cortei o hábito de tomar Coca-Cola em dezembro, dia 31 de dezembro de 2016, exatamente 23h34 da noite, eu declarei a todos da mesa uma pessoa que não iria mais beber Coca-Cola. Ou seja, isso é uma das chaves do hábito. A declaração para as outras pessoas, porque você agora acabou, no bom sentido, coloque o fone de ouvido de se fuder. Ou seja, desculpa o palavrão, não achei outro melhor. Mas você acabou de falar para todo mundo que você ia fazer aquilo, né? E se a outra pessoa pega você não fazendo aquilo, ela vai perguntar se vai passar vergonha. Então uma das coisas que você precisa para disciplina é se comprometer com outras pessoas. Então o que eu falei em alto bom tom, não tomo mais Coca-Cola. Então as pessoas agora acabou de me criticar. Mas o que tem a ver Coca-Cola com sucesso no trabalho? Significa que eu fiz uma coisa pequena que de sacrifício para mim. Ou seja, agora eu via uma Coca-Cola e eu estava ferrado, porque eu estava com vontade de tomar Coca-Cola, só que eu tinha 10 pessoas olhando se eu ia tomar Coca-Cola. Então eu treinei meu cérebro a ter disciplina. Então eu comecei com pequenas conquistas para começar com grandes conquistas. Bacana? Organização é a mesma coisa. Seja uma pessoa organizada, tenha limpeza, seja uma pessoa limpa. Antes de começar a fazer o seu trabalho, tome um banho, vista-se uma roupa, né, uma roupa que é de trabalho, não precisa ser terno e gravata, pode ser bermuda e chinelo, enfim, mas não trabalhe de pijama, né, limpe a sua mesa. E principalmente, um dia antes, anota num papelzinho, no post-it, pode ser um papelzinho de pão, o que você tem para fazer no outro dia, sabe? Para não se perder, faça um pequeno diáriozinho do que você precisa fazer para outro dia. Fazendo isso daí vai fazer com que você tenha de fato sucesso na sua empreitada remota. Daí você talvez esteja pensando assim, nossa, você está dando só dica ridícula para mim. Eu já sabia, sim, você já sabe disso. Só que a hora que você começar a trabalhar com remoto, você vai ver como que é difícil não bater cartão. Por incrível que pareça, não bater cartão é uma maldição, porque o bater cartão, você sabia que você precisava fazer aquilo, mas agora não tem ninguém te cobrando, a não ser você. E como disse uma palestra que eu assisti do Amir Klink, o navegador brasileiro, não sabe, digita no Google, Amir Klink, ele diz o seguinte, a pior fronteira, né, a pior fronteira é aquela fronteira que é invisível. Muitas vezes a gente não enxerga que a gente precisa fazer aquilo. Então não enxerga que está se ferrando, e não enxerga que você está caminhando para o buraco, tá bom? Então a organização vai te ajudar nisso. Como eu comentei, já venho comentando, comunicação, estilo de comunicação, a forma de comunicação vai variar muito de empresa para empresa, mas eu vejo mais ou menos um padrão. Tem dois tipos de empresa. Aquela que é igual ao IS que eu comentei, que é a comunicação assíncrona, eu acho que é o melhor formato de trabalhar, porque você não atrapalha todo mundo, mas tem muita empresa que eu já vi, eu não estou falando de empresa boqueta, tá? Não estou falando de empresa pequenininha, empresa grande, que mede o ponto do funcionário remoto para ver se ele está online ou não. E isso aconteceu comigo na Solve, era ridículo. Às vezes tinha um supervisor lá, o cara que entrava e digitava oi pra mim, como é que você tá? Você via aquele papinho, nada a ver, furado, sabe? Olha, como o céu está azul, mas só para saber se eu estava remoto. Porque se eu tivesse fazendo qualquer outra coisa fora do expediente, ele já ia sacar. E já aconteceu mais de uma vez de eu não estar lá online, tá fazendo qualquer outra coisa. E daí ele depois vinha, enfim, a bronca não foi gostosa de tomar. Vem um nabo imenso. Inteligência emocional. Isso aqui é um dos principais fatores que eu vejo muita gente não dar certo. Por quê? Porque é o seguinte, pensa o seguinte, se você trabalhar, você ganha, se você não trabalhar, você não ganha. Então, comece a entender o grau de relação do dinheiro com o que você trabalhar. Quando você
trabalha carteira assinada, enfim, você trabalha lá batendo cartão, a pessoa é obrigada a te pagar pela quantidade de bumbum hora que você está sentada lá. No trabalho remoto, não. Ela não vai te pagar pela quantidade de horas que você está lá, normalmente. Ela vai te pagar pelo seu resultado. Então, a quantidade de código que você produziu. Só que para produzir código, você precisa estar bem. Você precisa estar bem emocionalmente. Então, comece a se preparar o seguinte, vai ter dia que você não vai estar bem. Vai ter dia que você vai ter brigado com a esposa, com a namorada. Vai ter dia que você tá puta de saco cheio. Então, você precisa aprender a se controlar. Tá certo? E eu não vou te dizer como faz isso, porque cada um sabe a namorada que tem, a esposa que tem, eu sei a minha que eu tenho, eu sei mais ou menos quando as coisas vão acontecer. Qual é a estratégia que eu uso? Eu tento não brigar, não entrar em conflito, tá? Mas, enfim, se entrar em conflito, não sou perfeito, o casal briga, sempre acontece alguma coisa ou outra, isso vai acontecer, você precisa aprender a lidar com isso. Segundo problema que eu vejo acontecendo muito financeiro, você vai lá, você torra o seu dinheiro, né? Você alugou uma casa que você não podia pagar, daí você fica mal com aquilo, só que por ficar mal você não consegue trabalhar, não trabalhar você não ganha dinheiro. Isso entra num ciclo vicioso, que daí você vai acaba não se dando bem com o trabalho, você não consegue produzir, o cara do outro lado te demite porque ele não tá vendo motivo nenhum pra te mantendo lá, tá bom? Tô falando um real, sério. É, enfim, sobre essa questão também financeira, acostume-se, eu tô lendo minha colinha aqui, desculpa, tá gaguejando, acostume-se a, a manter uma reserva pessoal de pelo menos 6 meses, tá certo? Pelo menos 6 meses de grana. Acontecer algum imprevisto, até porque você está trabalhando como empresa, não são as mesmas garantias legais de uma CLT, significa que o cara pode chegar amanhã e te mandar embora. Então precisa ter essa questão, tá bom? E o principal, aquilo que eu falei, saiba sempre que não adianta culpar Deus, mas sim o problema está com você. Não adianta ficar rezando e delegando para os outros. O problema está com você, tá bom? Quanto mais você interiorizar isso, quanto mais você ter esse modelo mental, mais você vai conseguir ter sucesso. Garanto para você, porque eu já passei por isso. Bacana? E como? Como que você consegue então arrumar um trabalho remoto? Perfil de empresas remotas. São empresas basicamente aí que eu comentei startups, porque é uma empresa. Uma empresa grande pode ter? Pode, eu consegui na Solvay, mas foi um trampo, foi um trabalho, eu consegui, muito burocrático. E startup tem mais chance de conseguir, é uma empresa que está lá pequena, né, ela é muito dinâmica. As brasileiras não aceitam tanto o trabalho remoto, mas as estrangeiras já aceitam mais. Pode ser que mude essa relação de brasileiras com estrangeiras, mas no momento que eu estou gravando a aula, é isso. Como que você vai ser contratado? Tá? Você vai ser contratado basicamente por um processo seletivo. Então você vai passar lá por um processo de seleção que vai constituir entrevistas, né? Depois, primeiro uma análise de currículo, depois uma análise de um pessoal do RH, foi assim comigo, pessoal do RH, uma mocinha do RH conversa com você, mocinha no bom sentido, depois você vai fazer um teste teórico, um teste prático, depois você vai conversar normalmente com alguém da área. Então, novamente, você precisa ser bom, senão você não vai conseguir passar, tá certo? Você tem também duas formas de ser contratado, através de vaga direta, como essa que eu comentei, e também através de plataformas de trabalho remoto, a qual vou deixar também o link aqui abaixo para você, que são algumas que eu recomendo, mas que você também pode procurar as suas, eu acho muito saudável. Preparação. Capricha na sua mídia, tá certo? Então, mídia, vai lá no módulo mídia, revê aquele negócio, faça o seu canvas, faça o trabalho de casa. Então, o plano A, o mais simples, que é aquele que eu recomendo você começar com plataformas de freelance, mas para isso você precisa caprichar no seu portfólio, porque é isso que vai provar minimamente que você tem condições para aquilo. E para quem não sabe o que é plataforma de freelance, o que a pessoa faz? A pessoa posta um job lá e fala assim, eu preciso que faça uma tela XYZ, um website no WordPress, enfim, coloca lá alguma coisa, estou disposto a pagar X. Essas plataformas fazem uma coisa que eu não acho muito legal, mas enfim, que é o de praxe de mercado, eles fazem um leilão, quem ofertar menos ou quem tiver mais capacidade técnica ganha o trabalho. Por que que normalmente as coisas começam por aqui? Porque essas plataformas, na grande maioria internacional,
é uma porta de entrada, porque depois que você fez um bom trabalho, a pessoa que precisa de mais demanda, ela não vai colocar normalmente na plataforma, porque ela paga para colocar lá, paga uma comissão ou então um valor fixo. E daí ela vai procurar, adivinha, você que já fez aquele trabalho para ela. Então, se você fez um trabalho legal, sua chance de continuar fazendo um trabalho para ela é melhor. E também você pode fazer para mais de uma. Se você quer saber como faz isso, tem a fórmula de freelance, que obviamente você tem acesso. A segunda é um plano B, que é um plano de mais longo prazo, que normalmente eu aconselho você fazer. Tem alguns, inclusive alguns caras que fizeram isso, o Lucas Catton, não sei, desculpa Lucas se eu estou confundindo seu nome, ele morava aqui na minha cidade, era um cara do Rails, e ele conseguiu um emprego na Austrália com o blog dele, mandando currículo, enfim, claro que não foi só com isso, mas ele fez aí esse processo que eu ensino você. Então ele fez o blog dele, tem o Twitter, o GitHub, então ele tem lá projetos próprios e aquilo também que eu comentei. Participe de projetos open source que você tem grandes chances de ser chamado. Só que o plano B demora para fazer. Se você hoje já está empregado e tem futuros num plano próximo de fazer, começa com o plano B. Mas se você hoje já quer começar direto no remote, começa pelo plano A, que é o mais simples e rápido. Beleza? Processo seletivo, aquilo que eu comentei, envio do CV, o e-mail solicitando o seu contato, isso aconteceu comigo quando eu participei do processo seletivo da TopTal. É João? Acho que é João, enfim, Paulo, não lembro muito bem o nome dele, ele pediu um e-mail para mim, também isso não tem a ver. Ele pediu entrou em contato comigo, sei lá como que diabos ele achou meu e-mail, mas esses caras acham tudo. Ele perguntou se eu estava interessado, falei que estava, enviei o meu currículo. Em segundo, conversei via Skype com uma pessoa da área de RH. Ela perguntou coisas genéricas, quantos anos eu tinha, né, o que eu mais gostava de fazer, porque ele vai analisar ali para ver se não é maluco, né, no bom sentido. Testes, fiz bastante teste prático e teórico. Depois eu fiz uma entrevista final com um profissional da área, um profissional da área, enfim, que eu ia trabalhar. A TopTal não é uma startup, ela é uma consultoria, mas eu vejo que a grande parte das startups fazem assim, eu faço assim, lá na IS, na empresa, desse jeitinho que eu comentei, eu passo um teste prático e teórico, e daí depois no final o cara conversa comigo ou com o Thiago. Bacana? E outra coisa que eu deixei em vermelho aqui, isso foi, eu passei esse conteúdo junto com o Thiago, porque a gente faz isso muito junto lá, muitas vezes na IS, essa parte de remote, e ele lembrou o seguinte, essa ajuda dele. Não ser aceito significa que você, não significa que você é ruim, só não, que você não se encaixa na vaga naquele momento, tá bom? Então, muitas vezes eu falei não pro programador, o cara era bom. Inclusive, o Thiago comentou que esses dias foi um cara de Python lá. Só que ele não sabia Ruby, que é o que eu precisava. O cara começou na versão 0001 do Python. Ele é o papa do Python, mas puta, cara, ele é o papa do Python, só que lá na ES eu não uso Python, eu uso Ruby on Rails. Então, sabe, eu preciso avaliar ele como programador Ruby on Rails. Eu vou deixar ele lá como um dos caras top, que eu vou ficar de olho, a gente vai continuar se comunicando, mas você precisa entender que naquela hora não foi pra ele. Bacana? Referências. Eu vou deixar algumas referências aqui para vocês, que eu acho muito legal. Nas descrições também estão outras referências, que é um livro, Remote, Office is Not Required. Só tem a versão em inglês mesmo. De novo, não tem jeito, se você torce o bico para inglês, Remote não é para você. É um livro que eu recomendo muito você ler, que fala coisas um pouco mais genéricas aí sobre Remote. E outra coisa também, o Style Guides da Yes, que é o projeto open source que eu tenho da minha empresa, que eu ensino guias de boas práticas lá, técnicas principalmente para Ruby on Rails, mas tem outras coisas muito legais lá, que tem alguns modelos mentais da empresa que você pode usar. Bacana? Conclusão. Tome muito cuidado com empresas de má índole, aquilo que eu falo, nem todo mundo que está lá na internet é bonzinho, você tem que desconfiar também com empresa. Por ser um mercado internacional, existem muito pilantras. Por um acaso, existe mais pilantra no mercado internacional do que o nacional. Porque o nacional você está aqui no Brasil, cara, você processa a empresa, o internacional não tem como você processar, né? Porque você não tem grana para isso. Por isso exija um contrato, isso é muito importante, com um acordo de remuneração claro. Consulte sempre o histórico da empresa no Google, né? Se a empresa já praticou um outro golpe, e aquela plataforma não é uma plataforma meio nova, não é muito reconhecida, tem outros programadores que também caíram no golpe e eles vão colocar a boca no mundo.
Muitas pessoas que nunca trabalharam remoto encaram a oportunidade de contratos a longo prazo sem antes entenderem se realmente encaixam no perfil. Muitas se frustram e principalmente frustram os outros. Se isso for o seu caso, se estiver um pouco na dúvida, não sabe muito se remote é para você, viu? Você dá trabalho, dá muito mais trabalho do que às vezes trabalhar no escritório. Experimente um part-time, que é trabalhar só um período do tempo, sei lá, 2 horas como remote, ou até trabalhando como um freelance localizado. Bacana? Se você gostou dessa forma, se essa fórmula agregou, se o curso também agregou valor para você, deixe o seu depoimento 100% honesto e eu vou ficar muito agradecido. Bacana? Espero que tudo isso tenha sido muito agradável para você, o nosso bate-papo, e também, principalmente, que tenha sido útil. Forte abraço. Tchau, tchau.